500 vezes mais forte do que a bomba que foi lançada em Hiroshima. As pessoas acharam que ela ia virar só um brilhinho no céu, mas quando ela explodiu, o céu ficou claro como se fosse dia por 15 minutos. E isso criou um pulso magnético tão forte que cortou as estações de rádio, acionou sirenes de emergência e fez todas as luzes da rua se apagarem. E a explosão também gerou um novo cinturão de radiação artificial na Terra, que durou 10 anos. E se nesse experimento o campo geomagnético da Terra fosse permanentemente danificado, a Terra ficaria sem proteção e acabaria com a vida no planeta. Basicamente. O Plâncton não tá tentando roubar a receita do hambúrguer de siri. Essa é a melhor teoria que eu já vi. O Plâncton e o seu siriguejo eram amigos e parceiros de trabalho. Até que um dia eles brigaram e o Plâncton começou a tentar destruir o negócio do seu siriguejo. Ou será mesmo? O Plâncton é uma das pessoas mais inteligentes da fenda do biquíni. Ele tem várias invenções, o próprio laboratório e até a própria inteligência artificial. Então, como alguém tão esperto fez tantos planos pra tentar roubar a receita e sempre falhou? Essa teoria diz que o plano dele sempre foi falhar. E se na verdade eles continuam sendo amigos ao invés de inimigos? E principalmente, e se eles ainda são parceiros de negócio? Tentar roubar a receita do hambúrguer de siri é só uma jogada de marketing pra todo mundo achar que ele é muito bom. Pras pessoas, se o Plâncton tá tentando tanto assim roubar a receita, é porque essa comida deve ser muito boa. Então o plano do Plâncton é falhar publicamente na frente de todo mundo, para que os consumidores vejam isso e queiram experimentar o hambúrguer de siri, do qual ele também é o dono. Qual dessas mulheres você acha mais bonita? E pensa bem, porque a sua resposta pode mostrar uma coisa escondida da sua personalidade. Alguns estudos mostraram que a gente associa traços de personalidade a traços físicos. E por isso a pessoa que você acha mais bonita pode demonstrar o que você procura num relacionamento e o que você gosta mais. Eu já fiz a versão dos homens, agora a versão das mulheres. Se você preferiu a mulher A, significa que você gosta de pessoas mais introvertidas e mais tímidas. Pessoas que não vão confrontar suas ideias e vão concordar um pouco mais com o que você tem a dizer. Se você escolheu a mulher B, você prefere pessoas mais confiantes e determinadas, que tem muita personalidade e coisas a dizer. Se você escolheu a mulher número C, significa que você gosta de pessoas mais relaxadas, fáceis de lidar e que têm a cabeça aberta para novas ideias. E por fim, se você escolheu a D, você gosta de mulheres que trabalham muito duro, decididas e em geral persistentes, que vão correr muito atrás do que elas querem e do que elas gostam para a vida delas. Comenta aqui embaixo qual você gostou mais e qual fez mais sentido para você. Crianças que descobriram coisas incríveis. Em 2005, uma garota de 5 anos estava cavando em um parque com uma pá de plástico, quando ela bateu numa coisa dura. E essa coisa era um fóssil marinho de 160 milhões de anos de idade. Ele pesava 60 quilos e estava intacto. E os cientistas dizem que ele é o primeiro desse tipo encontrado na história do Reino Unido. Em 2015, um menininho estava nadando na costa do Mar do Caribe quando ele achou um peixe que era meio diferente. Ele então pegou seus lápis de cor e começou a desenhar esse peixe que ele nunca tinha visto. E esse desenho sozinho fez os cientistas descobrirem uma nova espécie de peixe. Em 2011, uma menina canadense estava vendo fotos antigas que o pai dela tinha tirado no ano novo. Ela então, por curiosidade, procurou fotos recentes do lugar para ver se alguma coisa tinha mudado. E foi aí que ela percebeu que uma coisa estava diferente no céu. E essa coisa era simplesmente uma supernova que não tinha sido identificada. Ela se tornou a pessoa mais nova do mundo a identificar uma dessas e fez isso só olhando algumas fotos. Ainda bem que ela não é minha prima. Casa de famosos antes da fama. Olha pra essa casa e tenta adivinhar quem cresceu nela. Ela tá localizada na Baixada Santista e pertencia ao Neymar. Foi nela que ele começou a jogar os seus primeiros jogos e hoje em dia ele mora aqui. E tem várias casas ao redor do mundo inteiro que custam na faixa de 20 milhões de reais. E essa outra casa aqui? Ela fica na zona norte do Rio de Janeiro e foi onde a Anitta começou sua carreira. Hoje em dia ela tem várias propriedades luxuosas e mora numa casa gigante em Miami. Além de ter uma mansão no Rio de Janeiro que custa 9 milhões de reais. Já essa casa aqui parece uma casa brasileira de classe média alta, certo? Mas na verdade ela fica em Barranquilla, na Colômbia, e foi onde cresceu a Shakira. Hoje em dia ela é multimilionária e mora nessa casa aqui. E essa aqui é a mais luxuosa dessa lista, que fica nos Estados Unidos. Essa casinha foi onde cresceu a cantora Taylor Swift, e que apesar de ser bem grande, parece bem pequenininha comparada ao lugar onde ela mora hoje em dia. Brinquedos que foram banidos. Quando saiu o filme do Tarzan, tiveram a ideia de lançar um boneco dele. O problema é que quando você apertava um botão, ele fazia esse movimento esquisitíssimo com o braço. A ideia é que isso simulasse ele pegando em um cipó, mas claramente não deu certo e ele foi banido. Nos anos 90, a Marvel lançou um boneco do Justiceiro, só que eles resolveram colocar a arma no pior lugar possível. E a pior parte é que ele se transformava e ficava ainda pior. Quem teve essa ideia? Comprar garrafas temáticas é uma ótima forma de fazer crianças tomarem mais água, né? A menos que a garrafa seja igual essa do Buzz. Nos anos 2000, lançaram um pirulito do Jar Jar Binks de Star Wars, em que você precisava beijar ele de língua pra comer o pirulito. Também foi banido. Por fim, com o lançamento de Wicked
Vinted, no ano passado, também lançaram algumas bonecas temáticas. E com os brinquedos, tava tudo bem. O problema foi a embalagem. O link que tava impresso na caixa, ao invés de te levar pro site do brinquedo, te levava pra um site de entretenimento adulto. Segredos de truques de mágica expostos. Nesse truque, obviamente, o homem não consegue fazer o sal desaparecer de verdade. Mas por incrível que pareça, a explicação é bem simples. Olha bem pra mão dele. Percebe como ele parece agarrar o polegar nessa hora? Isso porque ele tá usando um dedão falso. Ele tá segurando esse dedo na mão como se fosse um copo. Depois, enche ele de sal, encaixa na outra mão e depois pega ele de volta e reposiciona pra poder derramar o sal. Já nesse truque, o segredo tá no braço dele. Mais especificamente, no fato de que ele nunca se mexe. Além disso, tem um relevo na camisa dele, que na verdade é o braço direito real. O braço que tá preso no ônibus, na verdade, é uma haste de metal, conectada em uma espécie de esqueleto onde ele senta. E falando em sentar, temos a clássica mágica do homem que senta no ar. E o truque tá na bengala que ele segura. Nela tem uma base de metal conectada a um poste, que tem um banquinho. O mágico precisa usar roupas pesadas e largas, onde ele possa esconder toda essa estrutura e dar a ilusão de que ele realmente tá flutuando. Propagandas que deram muito errado. Em 2017, o Burger King achou que seria uma ótima ideia se juntar com a tecnologia e gravar esse comercial. You're watching a 15-second Burger King ad, which is unfortunately not enough time to explain all the fresh ingredients in the Whopper sandwich. But I got an idea. Okay, Google, what is the Whopper Burger? A ideia é que isso ativasse o Google Home de todas as pessoas que estavam assistindo a propaganda. E isso aconteceu, fazendo milhões de dispositivos lerem a descrição da Wikipédia sobre o Whopper. Só que tinha um problema. Qualquer pessoa pode mudar a descrição de um artigo na Wikipédia. E foi exatamente o que as pessoas fizeram e o resultado foi esse aqui. According to Wikipedia, the Whopper is a burger consisting of a flame-grilled patty made with 100% medium-sized child with no preservatives or fillers, topped with sliced tomatoes, onions, lettuce, cyanide, pickles, ketchup, and mayonnaise, served on a sesame seed bun. Se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de me seguir pra mais. Lugares que se você for, você vai morrer. Essa aqui é a Ilha dos Macacos. Você provavelmente nunca ouviu falar nela, mas se você for pra esse lugar, provavelmente não vai sair com vida. A Ilha dos Macacos fica em Porto Rico e é o lar dos macacos mais perigosos do mundo. Todos os macacos dessa ilha carregam doenças extremamente mortais para o ser humano. E por isso, se você for arranhado ou mordido por algum deles, você provavelmente vai falecer em só alguns dias. O governo proibiu que qualquer pessoa não especializada visite essa ilha. Mas se por algum motivo você for para lá e um macaco fizer xixi em você, boa sorte. Ilha de Hamhi. Se você for para essa ilha, provavelmente também vai falecer. Porque os principais moradores dessa ilha são crocodilos. Na Segunda Guerra Mundial, milhares de militares do Japão visitaram essa ilha e foram derrotados em só um dia. Não por soldados, mas pelos crocodilos, que mataram mais de 500 soldados. Então se algum dia você também for parar nessa ilha, reza. E corre também. Como assim tem 2 astronautas presos no espaço há mais de um mês? E isso não tá, sei lá, no jornal. Sim, desde o dia 14 de junho, esses 2 astronautas estão presos no espaço, sem nenhuma previsão de quando eles vão conseguir voltar pra casa. Aparentemente, o que aconteceu é que a NASA ia enviar esses 2 astronautas pro espaço e a Boeing construiu a nave que eles iam usar. Só que pra construir essa nave, eles usaram algumas partes que não eram 100% novas. E quando eles foram fazer o primeiro lançamento em maio, deu um problema. Aí eles arrumaram e iam fazer um novo lançamento em 1º de junho. 3 minutos antes de lançar, eles perceberam outro problema. E aí, finalmente, na semana seguinte, eles conseguiram fazer o lançamento. Essa missão era pra durar 8 dias. Era pra eles voltarem pra casa dia 14 de junho, só que eles ainda estão no espaço. Porque a nave começou a dar problema ali e eles simplesmente não conseguem descer. A NASA fez um planejamento de trazer eles de volta até agosto, só que nos últimos dias eles fizeram alguns estudos e eles não definiram qual é essa data. Então essas 2 pessoas estão completamente presas no espaço, sozinhas, até pelo menos agosto. Imagina o desespero. Dá pra ir do Brasil até os Estados Unidos de carro? Sim, e já fizeram isso, de Uno. O nome dele é Luiz Torelli, ele ficou 2 anos na estrada, pra ir de Nova Odessa, em São Paulo, até os Estados Unidos, cruzando a América inteira. Ele disse que gastou mais de 100 mil reais pra fazer a viagem, incluindo a manutenção do seu Uno Mille 2002. Ele fez o caminho parando em vários lugares e atravessou o Canal do Panamá colocando o seu carro em uma balsa. E finalmente pisou em solo americano depois de uma semana no barco. Além de um meio de transporte, o carro também virou a casa dele. Ele tirou o banco do passageiro e substituiu ele por um colchão de solteiro. Tem até um armário para guardar coisas e uma pia. Quando ele chegou nos Estados Unidos, viajou mais de 30 estados com o seu carro. E agora vai iniciar o projeto de ir para a Europa levando também o seu carro. Ele começou o projeto como forma de lidar com a depressão por ter perdido a sua avó. E hoje inspira milhares de pessoas do Brasil e do mundo a superar os seus maiores desafios. Você teria coragem? Pessoas geniais que venceram o sistema. Essa mulher foi ver o filho dela jogar na escola, mas tinha uma regra que proibia as pessoas
de beberem álcool. Só que ela comprou esse acessório, que você coloca na lata e esconde a bebida real que tá ali. E ela fica idêntica a uma lata de refrigerante. Ético, nem um pouco. Certo, também não. Inteligente, pra cara! Nos Estados Unidos, os alunos podem escolher frases pra colocar nos álbuns de formatura. Só que é proibido escrever qualquer coisa negativa. Então, uma garota chamada Amber escreveu The Office, temporada 7, episódio 19, minuto 14:45, que dizia isso aqui. Should have